Olá pessoal, voltamos para a segunda aula de hoje. Prometo que nessa aula eu vou falar pouco, não vou falar muito não. Quero que vocês prestem atenção nos detalhes. Vou novamente abrir aqui a pastinha, buscar a nossa apostila e continuar falando do continente americano, tá ok? Agora nós vamos lá na página, eu acho que 150 aqui, 159, tá ok? Vamos falar da América, nós falamos da América, falamos agora há pouco na aula passada, hoje são duas aulas, quadro natural da América, e vamos agora falar dos fatores, vamos falar do quadro natural, continuando a falar do quadro natural, mas falar um pouco, continuar falando dessa América, mas não do relevo agora, dos tipos climáticos do continente americano, tá ok? Só veja bem, nós temos que entender o seguinte: alguns assuntos de outros anos, desde o sexto ano até o nono ano de vocês. Nós temos que lembrar alguns assuntos e aí nós temos então que entender um pouquinho mais. Tá? Para estudar os tipos climáticos, nós temos que lembrar da latitude. Vocês lembram da latitude? Certo? O que é latitude? Qualquer ponto afastado da linha do Equador, em direção norte até 90 graus, em direção sul até 90 graus. Então nós temos a latitude, o que é? A grande extensão, né, do norte para o sul. E a América, certo? Para vocês entenderem essa situação, ela apresenta uma grande distância latitudinal. Quer dizer, a América ela está em todas as zonas climáticas, tá ok? Vamos marcar aqui, olha, em todas as zonas climáticas. Temos a zona tropical, a zona temperada e nós temos a zona polar. A América está em todas. Ela é cortada pela linha do Equador, cortada pelo Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico. Só não é cortada pelo Círculo Polar. Não, ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico e não é cortada pelo Círculo Polar Antártico, tá ok? Então a América ela possui essas divisões nas zonas térmicas aí, certinho? Também, lógico, nós temos lá, olha, a região polar, região equatorial, mas aqui a continuação, certo, dessa aula, dessa característica aqui, ó, A, B, C, não, espera aí, vamos organizar como está a apostila aqui. Nós estamos na letra A, né, vai falar do continente americano, voltando aqui, por favor, me perdoe, olha lá, voltando aqui, o continente americano, nós temos vários tipos climáticos. Dá alguns exemplos aqui antes de falar deles, né? Por exemplo, lá no norte do Canadá é polar, é gelo, certo? No norte da América do Sul, onde tem a Amazônia, nós temos uma região equatorial, tá ok? Só lembrando então dessa situação. Já vamos ver em detalhes isso. Outro fator importante para determinar os tipos climáticos do mundo é a altitude, certo? Quanto mais alto, mais frio. Nós estudamos isso já lá, né, no sexto ano, durante o ensino fundamental, mas estamos recordando aqui, certo? Então quer dizer que as diferentes altitudes determinam diferentes regiões climáticas, sim. Certo? Sim. Quanto mais alto, mais frio. E, logicamente, vai também mudar a formação da vegetação nas regiões montanhosas. Então, nós temos nessa altitude, vamos estudar, né, que nós temos clima de montanhas, por exemplo, aí, onde vamos ter neve, ou às vezes neve, no caso, permanente, como coloca aqui. Então, a altitude também é um fator
determinante aí para a situação, né, de determinar os tipos climáticos. E aqui na América do Sul, a famosa Cordilheira dos Andes, que nós vimos na aula anterior. O relevo. O que é relevo? São as formas da superfície terrestre, certo? O relevo, então, ele é também fundamental em relação à sua altitude, que pode barrar, né, massas de ar úmidas. Né? Um exemplo que nós temos é aqui no Brasil. As massas úmidas que vêm do oceano não conseguem atravessar a região da Borborema, certo? Aqui fala, ó, o sertão do Nordeste, semiaridez do sertão nordestino, certo? As massas úmidas não conseguem passar imaginem vocês, a minha mão aqui, uma barreira. As massas úmidas não conseguem passar a Borborema. Chove e não entra massa úmida no sertão nordestino. E aí você tem uma seca lá, tá ok? Então mostra outro fator, as correntes marítimas. Olha aqui, né? Em azul, as correntes frias, em vermelho, as correntes quentes. Imaginem vocês que o Sol aquecendo o oceano, na altura do Equador. O Equador aqui, olha, vamos pegar a setinha, a altura do Equador, tá? O Sol aquece as águas do oceano e essas águas quentes vão para o norte ou vão para o sul. E aí essas águas quentes tomam o lugar das águas frias e as águas frias voltam para o Equador. Aí aquece, as águas quentes vão para o norte ou para o sul. Toma o lugar das águas frias e volta a água fria. Isso é constante. Olha só aqui na América. Vamos pegar as correntes quentes. Nós temos aqui, olha, a corrente das Guianas. Corrente sul-equatorial quente, depois das Guianas. Chega aqui na altura do México, se transforma aqui junto com a corrente do Golfo e vai para a Europa, certo? E vai minimizar o inverno europeu. E a corrente do Brasil, olha, temos uma corrente quente do Brasil aqui, tá ok? Nós temos uma corrente quente do Japão, não mostra o Japão, mas ela age aqui, olha. E as correntes frias? A corrente do Labrador, corrente da Califórnia, né, vindo de águas frias aqui mais do norte. E do sul, da Antártida, nós temos a corrente de Humboldt, ou do Peru, fria, que vem da Antártida, e a corrente das Falklands, ou corrente das Malvinas. O que é isso? Por que essas correntes são importantes? Só para dar uma ideia para vocês. Essa corrente de Humboldt traz águas frias aqui na costa do Chile, e aí não tem evaporação, certo? Não tendo evaporação aqui, certo? Não ocorre chuvas, porque a água é muito fria. E aí causou, né, o deserto do Atacama. Vamos pegar uma outra aqui, as correntes das Falklands, certo? É uma corrente fria também, tá? Que vai o quê? Causar estiagem aqui na costa, às vezes, da Argentina, tá ok? E aí você vê desertos, ó. Olha só, o Atacama, deserto do Atacama, número 3. O deserto da Patagônia, certo? O deserto aqui, ó, da Califórnia. E o deserto aqui da Mapimi, também aqui, né, no norte do México aqui, tá ok? Então as correntes marítimas são importantes para a determinação dos tipos climáticos também, certo? Voltando aqui na tela, nós temos outro fator, a continentalidade e a maritimidade. O que significa isso? Mais afastado do mar, certo? Nós temos uma região mais seca, certo? Bem afastado do mar. Nós aqui estamos, vamos dizer, afastado do oceano, Taquarituba, e aí nós temos então uma continentalidade, né? Não temos o ar tão úmido igual uma cidade próxima ao oceano. Vamos pegar a cidade de Santos, né, para vocês terem uma ideia aí, tá ok? Maritimidade, certo? E a continentalidade. Isso determina os tipos climáticos de uma região, sim. Próximo ao mar, um clima mais úmido.
afastado, mais seco. E as massas de ar? As massas de ar são aquelas que surgem em uma zona de alta pressão. Zona de alta pressão, para vocês terem uma ideia, é uma área de baixas temperaturas, onde é mais fria, e elas vão em direção às áreas de baixa pressão, certo? As áreas de baixa pressão é a região mais quente. É onde o vento desloca, da área de alta pressão para a baixa pressão, do lugar mais frio para o lugar mais quente. E isso vai ajudar a definir os tipos climáticos? Sim. Você quer ver uma situação? A massa polar que vem da Antártida chega aqui na nossa região causando chuvas e ainda além de causar chuva, né, fica mais frio, principalmente no inverno, uma massa de ar fria. No verão ela não consegue chegar aqui na nossa região, certo? Porque nós temos um grande bolsão de massa quente aqui na nossa região. Então, massa de ar, pessoal, para vocês entenderem, a massa de ar são massas que se deslocam de área de zonas de alta pressão para as regiões de baixa pressão, certo? Onde está aqui baixa pressão, que é a região mais quente, então, tá ok? E principalmente na região do Caribe, o que acontece na região do Caribe, do México? Causando os furacões, tá? Que se direcionam geralmente para a América do Norte, na costa dos Estados Unidos e no Canadá, certo? Aí nós temos também a ideia dos ventos alísios, tá? E mais tranquilo, que é no sul aqui das Antilhas, né? Nós temos a região do Golfo do México, falando aí toda essa questão de deslocamento de massa, tá? Que é uma área de baixa pressão, certo? E lógico, se é uma área de baixa pressão, nós temos deslocamento de ventos e ainda fortes, no caso dos furacões, para essa região, tá ok? Aí tem um lembrete de como funcionam os furacões, vocês dão uma lida depois aí, tá ok? E aí nós determinamos, então, quais são os tipos climáticos na região do continente americano. Nós temos aí, olha, A, B, C, D, E, certo? Quais são? Vamos com calma aqui. Vamos voltar aqui. Olha só, determinamos aí em torno de 5, né? Vamos pegar aqui, ó, clima de temperado frio, temperatura fria. Aonde nós temos? Aqui no norte no caso do Canadá e dos Estados Unidos, certo? Porque o Alasca está aqui. Como que é essa região temperado frio? É uma região, logicamente, que está entre o trópico, no caso aqui da região norte, da América do Norte, o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, né? Então fala, ó, do centro-norte canadense, certo? Temos invernos rigorosos e prolongados, porque está próximo à região polar, certo? Nós temos as matas aciculifoliadas, as coníferas, conhecidas como taiga, e a taiga vem muito lá da Rússia, né? Lá na Rússia que chamamos esse tipo de mata de taiga, né? Que são, na verdade, as coníferas, tá ok? Temos a região temperada continental, aonde nós temos isso? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina. 4 estações bem definidas. O que é 4 estações bem definidas? O verão muito quente, o inverno frio, aí você tem a primavera e o outono com suas características, né? Aí nós temos, olha só, poucas chuvas no verão, invernos frios e secos, quer dizer, não chove, formação vegetal das pradarias e estepes, as gramas, as gramíneas. Região tropical é entre os trópicos, tá? Olha só, característica, quente e úmido, chuvas no verão, estiagem no inverno, certo? Aonde nós temos as grandes florestas tropicais.
região muito mais úmida, né? E, logicamente, as savanas e os cerrados no interior do continente. Região equatorial, como que é? Olha só, no centro-norte da América do Sul. É quente, temperaturas elevadas, a amplitude térmica ela é pequena, quer dizer, a máxima está próxima da temperatura mínima. Elevada pluviosidade durante a maior parte do ano, certo? Quer dizer, muitas chuvas, favorecendo então uma mata, uma florestas latifoliadas de folhas largas aí. E as regiões áridas e semiáridas, certo? Formação aí, que eu falei anteriormente, das correntes marítimas frias, certo? No caso da corrente de Humboldt, como eu estava falando para vocês, acredito que irá falar aqui novamente. E aí você tem regiões, no caso do Planalto da Borborema, que vai causar ali o sertão nordestino aqui no Brasil, tá ok? Olha lá aqui, ó, corrente de Humboldt, né? Formação no deserto do Atacama, no norte do Chile, tá ok? E aí nós temos aqui as regiões do tipo de climas mesotérmicos e quentes, temperado seco, tropical semiúmido aqui na América, temperado seco na América do Norte e tropical semiúmido aqui na América do Sul. O deserto, né, da Grande Bacia e aqui o deserto, ou melhor, a região semiárida da Caatinga, deserto do Atacama e da Patagônia. Tá ok? Então, terminando essa ideia aqui, nós temos, olha só, aqui no mapa, mostrando toda essa região que eu falei para vocês aí da América. Tá? Lembrando, ó, o que é importante, nós temos o Equador, até aqui o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a região quente, onde você tem a região equatorial e a região tropical. Tá ok? Apesar que você tem uma região fria aqui nas cordilheiras, no caso dos Andes, das Montanhas Rochosas e da região da Sierra Madre, do México. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, você tem a região temperada, certo? Que nós citamos aqui. Temperado aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Aí nós temos a legenda, olha, vocês podem observar, temperado frio continental, temperado frio oceânico, aí recebe os nomes. O subtropical, depois, aqui olha, no sul subtropical, a região também de montanhas, clima de montanha. E para terminar, nós temos aqui, bem no extremo norte mesmo, a região polar, região fria polar aí no continente americano. Eu quero que vocês observem melhor esse mapa, tá? Para vocês estarem entendendo os tipos climáticos do continente americano. Lembrando que depois nós temos uma aula que vai mostrar cada vegetação que está adaptada a cada um desses tipos climáticos aqui. Quero que vocês leiam, que vocês observem muito bem os detalhes aqui e respondam os exercícios dessa aula também. Tá? Como eu falei anteriormente, vou mandar um formulário para vocês estarem preenchendo e contando pontos em relação ao continente americano, então. Tudo bem? Terminando essa aula agora, já está dando aqui 18 minutos, certo? Terminando essa aula, vocês irão gravar aí um áudio, certo? Ou melhor, gravar um áudio sobre os tipos climáticos do continente americano. E quem não quiser gravar um áudio, pode escrever no caderno e tirar uma foto e enviar para mim, fazendo um favor. Tá ok? Tudo bem então, pessoal? Bom final de semana a todos. Finalizando essa semana que foi através do computador, através da internet, as nossas orientações de aulas, tá ok? Um abraço a todos aí do primeiro ano. Tchau, tchau para vocês. Desligando.